está no meu coração e eu quero compartilhar com vocês, em nome de Jesus. Tivemos um problema aqui na nossa projeção, mas você pode, na sua Bíblia ou no seu aplicativo, ler comigo Isaías capítulo 54. Obrigado, filha. Isaías capítulo 54, versículo de número 4. Isaías capítulo 54, versículo de número 4. Está escrito assim: não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Esquecerás a vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio ou da vergonha da tua viuvez. E você diz amém. Eu quero em poucos minutos falar sobre não tenha medo do teu passado. O capítulo 54 do livro do profeta Isaías é o capítulo que traz uma palavra de restauração. Restauração para um povo que estava vindo de um tempo de muita dor, de muito sofrimento. Um povo que passou 70 anos no cativeiro, exilados. Foi um período de muito sofrimento, de muita angústia. Houve muitas perdas naquele tempo. Tinha uma geração que estava crescendo e que foram tirados de sua pátria. O período da mocidade deles foi no cativeiro. E nós temos também aquelas mulheres que perderam seus maridos na guerra. Inúmeras eram as viúvas também. Só que Deus está aqui usando o profeta Isaías para liberar uma palavra para esse povo. Para este povo que estava vivendo essa realidade agora, não mais no cativeiro. Porque eles tiveram a oportunidade de regressar à sua pátria, de voltar para as suas casas, de voltar para Sião, para Jerusalém. Só que mesmo saindo do cativeiro, eles trouxeram com eles as dores daquele tempo. Ainda estava vivo na memória deles todo o sofrimento que eles vivenciaram naquele lugar. Não é da noite para o dia que você esquece de um tempo de humilhação. Não é da noite para o dia que você esquece tudo que fizeram com você. Não é da noite para o dia que você esquece o que fizeram contra a sua família. Então esse povo, por mais que voltou do exílio, do cativeiro, ainda eles traziam marcas. E as marcas mais profundas não eram no físico. As marcas mais profundas eram nas suas emoções. As marcas mais profundas eram na alma. Só que o profeta Isaías, ele começa a profetizar, inspirado por Deus. Ele começa a liberar
No capítulo 54, no verso 1, ele diz: canta alegremente, ó estéril, que não destes a luz. Exulta de prazer com um alegre canto e exclama, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas da tua habitação se estendam. Não o impeças. Alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Aí ele entra no texto que nós lemos dizendo: não temas, não tenha medo, porque não serás mais envergonhada. E presta atenção. Tudo que esse povo precisava era de uma resposta de Deus, de uma palavra de Deus para este novo tempo que eles estavam vivendo. Porque se eles não recebessem uma palavra como essa, eles não iam conseguir desfrutar deste novo tempo, dessa nova estação que Deus preparou para eles. E aqui eu faço uma aplicação, trazendo para os nossos dias. Inúmeras são as pessoas que carregam marcas de vergonha. Inúmeras são as pessoas que trazem consigo as dores do seu passado, a vergonha do seu passado. Quantas pessoas que hoje você está tendo a oportunidade de viver um novo tempo, uma nova estação, mas você carrega as marcas do que você viveu lá atrás. O sofrimento lá de trás, as humilhações. E isso está impedindo você de avançar. Quantas pessoas que não estão mais avançando, estão com as suas vidas travadas, estagnadas. Abre o teu coração para tudo que Deus tem para a sua vida nessa tarde, amém? Primeiro ponto que eu vejo nesse texto. Pode deixar o versículo aí, ok? Primeiro ponto. Olha o que Deus disse para este povo: não temas, não tenham medo. Qual é a primeira coisa que Deus está fazendo aqui? Deus está quebrando o espírito do medo. E eu quero declarar que nesta tarde Deus vai quebrar o espírito do medo. Esse espírito do medo não pode mais te acompanhar. As dores, as humilhações, o sofrimento ficou lá atrás. Só que o fato de você ainda carregar esse medo não está permitindo você avançar, você progredir, desfrutar do presente, planejando o futuro. Então presta atenção, o medo, ele paralisa destinos. Então muitas pessoas, elas não avançam, por quê? Porque elas estão presas. Presas no quê? Elas estão presas ao que aconteceu. Quantas pessoas que estão presas a uma humilhação que ela viveu há 1 ano atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás, 4 anos atrás, 5 anos. Você não pode mais permanecer preso ao que aconteceu.
Porque o que aconteceu é um tempo que não existe mais. O passado é um tempo que ele não existe mais. Todos os dias o relógio zera. Meia-noite é representado por quais números? Zero, zero, zero. Eu vejo isso como algo profético. É Deus falando assim, ó: eu zero o tempo todos os dias, para que você possa recomeçar. Não presta atenção. Levanta a sua mão. Deus nesta tarde está quebrando o ciclo do medo que está impedindo você de viver o novo. Deus está colocando por terra hoje, e projeta para mim, filho, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 7. Porque essa é a palavra. Porque Deus não nos deu espírito de temor, Deus não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Ou seja, Deus ele tira todo medo, ele arranca todo medo. Ele não nos deu espírito de temor, ele não nos deu espírito de medo, não, ele nos deu espírito de ousadia. Ele está te dando hoje espírito de ousadia. Então hoje o espírito do medo é colocado por terra, para que você possa ter ousadia. Segunda coisa que eu vejo Deus fazendo aqui, Ele disse: não serás envergonhada. Repita comigo: não serás envergonhada. Deus ele remove a vergonha. Por quê? A vergonha, ela nos faz se esconder. Você sabia disso? No livro do Gênesis, nós temos a história de Adão e Eva. Quem conhece a história do Adão e da Eva? A Bíblia diz que ambos pecaram. Comeram do fruto que Deus não permitiu eles nem tocar naquele fruto. A Bíblia diz que eles viram que estava nu. Só que é interessante que a nudez nunca foi um problema no jardim. Por quê? Porque eles já viviam nus. Onde que está o grande problema aqui? O grande problema é o pecado. A partir do momento que eles desobedecem ao que Deus disse, eles perderam a inocência. Uma vez que eles perderam a inocência, eles passaram a sentir vergonha por estar nu. Nudez fala de vergonha. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? A Bíblia diz no livro de Gênesis que eles se esconderam. Se esconderam por causa da vergonha. Mas a Bíblia diz que Deus, na viração do dia, veio visitá-los, como sempre Deus fazia. Deus não deixou de visitar o homem porque o homem estava envergonhado pelo que fez. Você precisa entender que quem foge da presença de Deus é o homem. Quem se esconde de Deus é o homem. Deus ele não tem problema com a tua nudez, Deus não tem problema com a tua vergonha, Deus não tem problema com nada disso. Deus ele veio. E ele perguntou: Adão, cadê você?
E parece que Deus está brincando de esconde-esconde. Adão, cadê você? Na verdade, Deus, Ele não estava perguntando cadê você, Adão, para saber aonde ele estava ali geograficamente dentro do Éden ali. Não. Quando Deus pergunta aonde está você, Adão, Ele está se referindo ao relacionamento que eles tinham. Por quê? Porque Adão sempre estava no mesmo lugar esperando Deus. Agora quem não está naquele lugar é o Adão. Deus está. A presença de Deus está ali. Quem foge da presença de Deus é o homem. Deus, Ele prometeu estar conosco todos os dias. Mateus 28:20, se não me falha a memória, Deus disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu vou estar com você. Então Ele prometeu que a presença dEle estaria conosco. O problema é que quando nós erramos, quando nós infelizmente pecamos, somos nós que fugimos da presença de Deus. Os nossos erros, nossos pecados, não significa que Deus estará ausente da nossa vida. Só que é essa vergonha dentro de você que está te afastando dEle. E Deus está dizendo assim: você não vai mais sentir vergonha. E Deus é especialista em transformar histórias de vergonha em testemunhos. Eu vou declarar isso aqui. Deus vai transformar toda a história de vergonha em testemunho. Aleluia. Não precisa sentir vergonha. Na Bíblia nós vamos ter inúmeras histórias de pessoas como Raabe. Quem lembra de Raabe aí? A prostituta de Jericó. A história dela foi transformada quando ela decidiu aceitar o Deus de Israel na vida dela. É tão maravilhoso que o nome dela está na genealogia de Jesus. Quem está entendendo isso aqui? Por quê? Porque Deus transforma histórias de vergonha em testemunhos de milagres. Tudo que o inimigo quer fazer comigo e com você é nos envergonhar. Porque nos envergonhando, ele nos afasta da presença de Deus. Só que todo o projeto do diabo para envergonhar a tua vida, a tua casa, a tua família hoje está caindo por terra. Ele não vai te envergonhar mais. Aleluia, aleluia. Aquilo que foi motivo de vergonha será motivo de glória. Eu estou liberando. Aquilo que é motivo de vergonha vai ser transformado em motivo de glória. Terceira coisa que eu vejo Deus fazendo aqui. Olha o que Ele disse: esquecerás da vergonha da tua mocidade. Eu vejo Deus curando as feridas do passado aqui. Nessa tarde eu quero declarar que Deus vai curar toda ferida do passado. Deus vai curar toda ferida do passado. Você tem que entender que Deus não apenas perdoa o homem, não, Ele também restaura a memória emocional da alma do homem. É Deus dizendo para o seu povo: esse tempo é tempo de cura. Tempo de cura. Eu estou permitindo vocês viver essa nova estação para restaurar vocês. Por quê? Porque esse povo voltou do cativeiro, voltou do exílio, daquele período de dor, mas eles não conseguiam viver aquele novo tempo. Mas Deus está dizendo assim: eu vou curar toda lembrança. Eu vou curar
a lembrança de vocês. Por quê? Porque quando esse povo olhava para trás, para a história deles, a dor estava ali presente, a angústia. Não tinha como esquecer tudo que eles viveram. Mas Deus está dizendo assim: eu vou curar vocês, e quando vocês olhar para trás, vocês não vão mais sentir dor. Quantas pessoas que quando você olha para o seu passado, você sente dor? Por quê? Porque você não quer viver mais aquilo lá. E realmente você não vai viver mais. Mas você não pode mais olhar para trás e sentir dor como você sente. Vergonha. Não. Você vai olhar para trás e não vai sentir mais dor. Você vai olhar para trás, aquilo faz parte da sua história, mas não pode te machucar no presente. Tudo que você viveu lá atrás não vai te machucar mais no presente, porque isso vai atrapalhar você de alcançar lugares novos no futuro. Mas a partir de hoje Deus te cura, a partir de hoje Deus te restaura. Eu estou profetizando: Deus vai te restaurar, Deus vai te curar, Deus vai curar suas lembranças, sua memória, Deus vai curar tua alma. Deus está curando. Mas me humilharam, mas Deus está te curando hoje. Mas me feriram com palavras, mas Deus está te curando hoje. Por quê? Porque se te feriram com palavras Deus te cura. Deus está te curando. Aleluia. Apocalipse capítulo 21 verso 5. Apocalipse capítulo 21 verso 5. Eu encerro. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Aleluia. E disse-me: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus vai fazer nova todas as coisas. Se você está com uma amiga aí, com um amigo, ou você está do lado da tua esposa, do teu esposo, não sei, da família, fala assim para essa pessoa: Deus vai fazer nova todas as coisas na sua vida. Diga: Deus vai fazer nova todas as coisas na sua família. Deus vai fazer nova todas as coisas. Deus vai fazer nova todas as coisas. Aquilo que te causou dor até hoje, eu vejo o Espírito de Deus arrancando de dentro do teu coração hoje. Fecha os teus olhos, deixa o Espírito Santo trabalhar agora. Eu não quero fazer você sentir dor, não. Eu só quero que você olhe